Olha, o clássico à parte é um saco assistir jogo quando sai gol aos 7 minutos do primeiro tempo e depois não sai mais, né? Mas assim, pro corintiano realmente foi o resultado que era para dar um gás nesse 2019 de um pouco de incertezas de peças. Foi um jogo onde o Corinthians teve um psicológico, sempre tem um psicológico, né, contra o Palmeiras. Eu falava na quinta-feira do podcast que ganharia em cima disso se fosse para ganhar o jogo, porque ali na bola estava um pouco difícil. O Corinthians vinha da derrota para o Red Bull em casa, aquela derrota que ninguém esperava, daquele jeito que até o Carille ficou um pouco surpreso na coletiva. Então foi um jogo onde o controle emocional ali do Corinthians fez os jogadores colocarem em prática o que o Carille queria, né? Essa defesa bem postada foi uma barreira na frente do gol do Cássio, que realmente era só chuveirinho, e aí contava um pouco com a sorte, né? Porque o Palmeiras ganhou todas pelo alto, pelas minhas contagens, o Henrique conseguiu fazer uma interceptação, e depois o Palmeiras conseguiu cabecear todas, e se não era o Cássio, era para fora, mas fez uma coisa bem postada ali, uma coisa que me chamou a atenção, é que o Palmeiras depende muito do Dudu, né? E a maioria das jogadas, quando a bola chegava no pé do jogador palmeirense, tinha 2 corintianos em cima. Então era justamente para não deixar chegar, e se fosse chegar, ia ser pelo alto. Chama atenção para isso. O Corinthians foi muito bem no emocional, no controle psicológico. Turco, você acha que foi um batismo aí? O Corinthians tem 10 reforços anunciados, 9, se eu não me engano, já estão à disposição do Carille, já estavam à disposição do Carille, com exceção de quem ficou de fora por lesão, como Michel Macedo. Mas você acha que para muito jogador foi aquele batismo? O Fagner e o Cássio sempre falam, né, que o atleta, quando chega no Corinthians, ele tem que entender o que é jogar no Corinthians. Você acha que rolou mais ou menos isso? E qual foi sua análise do clássico? Eu acho que bem por aí mesmo. É sempre complicado jogar contra o Palmeiras, seja onde for. Jogar no Allianz é mais complicado ainda só com torcida do Palmeiras. Eu acho que é um batismo e tanto, dá uma moral para quem está chegando, mostra um pouco do que é o clássico e um pouco do que é o Corinthians. Acho que dentro desse cenário foi tudo muito bom. Sobre o jogo, eu vou muito dentro do que a Mari falou. O Corinthians tem muito a arrumar, né? Dá para ver que o Corinthians tem alguns erros que ocorrem até por desentrosamento, ainda alguns momentos por falta do físico ideal, mas eu gostei muito do que eu vi. Eu cheguei a falar isso no Twitter. Quando falta alma, a gente acaba tendo que ficar preocupado, e isso não faltou. Fazia tempo que eu não vi o Corinthians brigando por cada bola, brigando por cada espaço. Gostei da participação de alguns jogadores, principalmente alguns que eu criticava muito. O Vital é um cara que eu critico um pouco essa falta de, sei lá, a falta de vontade que ele entra, ou pelo menos aparenta. Pra mim ele foi o melhor em campo. Foi para mim também, um dos melhores em campo, se entregou pro time, jogou pro time, foi um Romero com uma saída melhor de bola, vamos dizer assim. Uma coisa que é o contrário do que eu vi do Pedrinho, né? Que eu até critiquei ele, muita gente achou ruim que eu critiquei ele, mas eu não vou ficar calado por causa da vitória. Eu sinto no Pedrinho e continuo sentindo no Pedrinho que ele não consegue entender o que é jogar no Corinthians. Pode. Não, e vai bem em cima disso, né? Do que a gente fala do Fagner, do Cássio, que eles sempre fazem questão, qualquer coletiva eles falam isso, e eu acho que tem muito a ver, né? Porque o Corinthians, o Turco, dificilmente é o melhor quando vence um campeonato. O Corinthians vence porque é o Corinthians, né? E os jogadores acho que precisam entender um pouquinho disso. Não, é isso mesmo. É assim o seguinte, se você vê nos outros jogos, como todo o Corinthians estava meio abaixo, ninguém com essa pegada, esse tipo de coisa, você via que estava todo mundo igual, tudo bem e tal. Nesse jogo estava todo mundo concentrado e eu achei que quando o Pedrinho entrou, ele entrou de novo daquele jeito meio avoado, teve aquele lance que ele podia ter tocado, a bola não tocou, que o Carille quis matar ele. Então eu acho assim, os jogadores têm que entender o que é jogar no Corinthians, a maioria entendeu por esse jogo, eu gostei do que eu vi, tem muito, essa questão da bola aérea do Corinthians, a zaga, isso é muito preocupante, porque se o Palmeiras acerta pelo menos 1 ou 2 lá das cabeçadas que eles subiram sozinho lá, a gente estaria aqui falando sobre uma derrota possivelmente. É um erro que já vem se repetindo com vários treinadores no Corinthians, não tem uma correção até agora, e a gente espera acertar isso aí, principalmente está chegando o jogo contra o Racing, né? Mas é isso, ganhamos, clássico não é para jogar bonito, clássico é para vencer. O Corinthians venceu, principalmente depois dos resultados ruins que ele estava vindo.